Olá, hoje eu vou atender alguns pedidos e mostrar como é que a gente faz para ter uma margem de costura bem retinha, bem paralela à borda. Isso no patchwork é importante porque aí depois os nossos cantinhos ficam bem certinhos, coincidindo e o trabalho fica então mais perfeito. As nossas máquinas, todas elas têm marcadas aqui na sua base as diferentes margens de costura. Então, eu tenho algumas marcações em centímetros. Então, tenho 1 centímetro, 2, 3, 4, dependendo da máquina, pode variar um pouco. E eu tenho também em polegadas. Quando eu faço a borda do meu tecido coincidir com esta marcação, por exemplo, aqui é 2, isso significa que ao costurar eu tenho 2 centímetros de distância desde esta marcação, onde eu vejo ali o número 2, até a minha agulha. As máquinas, a maior parte delas vem quando a gente liga, elas estão com a agulha centrada. Não é o caso dessa minha, essa minha quando eu ligo tá aqui no cantinho, mas isso também não tem problema. Então, quando a gente liga a máquina, a margem de costura da agulha até a lateral do pezinho é 0,75. Alguns quilters usam 0,75 de margem de costura e outros, como eu, por exemplo, usam meio centímetro. Independente disso, às vezes a gente está fazendo uma costura num barrado de lençol, ou seja lá o que for, e nós queremos margem maiores, então basta olhar aqui, porque nós temos um guia bem perfeito já aqui na nossa, na base da máquina. Estas margens são sempre com a agulha no centro, desde o centro até aqui tem 4 centímetros, ok? De qualquer forma, esta é uma marcação que a gente não consegue fazer certinho baseando lá por cima. Então, nós temos esta pecinha aqui que é um imã, o meu tem mais de 10 anos e eu uso o mesmo até hoje, e esta minha máquina é eletrônica, então muita gente tem perguntas também se o margeador causa algum problema em máquina eletrônica, e a resposta é não. Ele não influencia em nada, não estraga, você pode usar com toda tranquilidade. E o margeador, então, uma vez que eu determinei a minha margem de costura, eu vou colocá-lo aqui na base, uma partezinha acompanhando o pezinho e a outra parte um pouco mais para baixo. Posso até puxar um pouquinho mais aqui, e aí com facilidade eu vou me guiar e não, o meu tecido não vai escorregar, não vai sair desta direção. Para conseguir a margem de meio centímetro, a gente pode mover a agulha ou até mesmo colocar um pouco mais para cá. Quando eu quero meio centímetro, eu vou colocar um pouquinho mais para cá e aí automaticamente eu tenho meio centímetro lá. Mas o que eu recomendo, o que eu uso e que a maior parte dos quilters que usam meio centímetro como margem de costura, é que a gente mova a agulha para a direita até alcançarmos a medida de meio centímetro. A minha máquina já está agora posicionada e o que eu fiz para movimentar a agulha foi aumentar a largura do ponto. E como é que eu faço isso? Bom, quando a gente liga a máquina, ela está no 3.5, que significa que está centralizada. E aí eu vou localizar na minha máquina onde é que eu altero a largura do zigue-zague. A minha máquina é nesta posição. Para cá eu diminuo e para cá eu aumento. Então, conforme eu aumento a largura do zigue-zague, ao mesmo tempo a minha agulha vai vindo para a direita e eu vou até o 6.5, que é onde eu tenho certeza que a minha máquina está com a agulha a meio centímetro a partir da bordinha do pezinho. Então, vamos ver novamente. Estou trazendo de volta até o centro, que é exatamente onde nós ligamos, onde a agulha fica quando nós ligamos, e aí eu vou aumentar o tamanho do ponto, a largura do ponto, não o comprimento, a largura do ponto zigue-zague,
até o 6,5 e aí eu tenho meio centímetro da agulha até a lateral do meu pezinho. A maior parte das máquinas hoje em dia, as máquinas eletrônicas ou mesmo as máquinas mais básicas, elas têm esta regulagem, elas já vêm com ponto zigue-zague e tem essa regulagem. Então, sem alterar o ponto da máquina, minha máquina está programada para fazer o ponto reto, eu andei, né, eu alarguei o ponto e fiz com que a agulha viesse mais para a direita, e assim, a partir da agulha até a borda do pezinho, eu tenho meio centímetro de distância. As máquinas que não são eletrônicas costumam ter uma alavanca, onde você mexe a agulha, colocando na posição totalmente para a esquerda, no centro e totalmente para a direita. De qualquer forma, a sua máquina pode ser regulada da forma como eu falei. Então, vou costurar um pouco e vou fazer uma outra regulagem aqui para quando as máquinas não tem o ponto, não tem essa forma, né? Não tem o zigue-zague e nem a alavanca, então a gente não consegue mover a agulha. Vou baixar, eu sempre inicio segurando aqui atrás e baixando a minha agulha, porque aí eu tenho certeza absoluta de que quando eu ligar a máquina ou quando eu der o start, ela não vai embolar ali, então é um cuidado que a gente tem de segurar aqui atrás e abaixar. Eu posso fazer isso, é claro, das duas formas, algumas máquinas têm este controle, por exemplo, as máquinas mais modernas, e aí eu vou costurar. Lembrando, então, de colocar aqui o meu ímã, que vai me facilitar a minha costura, fazendo com que o tecido não deslize. Esse ímã chama-se margeador, ele tem à venda lá no panoxadrez.com.br. Antes de iniciar a costura propriamente dito, também é importante verificar se os nossos tecidos estão na mesma direção. O de baixo não pode aparecer em cima e nem pode estar abaixo de cima. Os dois têm que ficar com a margem na mesma direção. E aí, então, seguimos costurando e o margeador faz com que nós tenhamos uma visão melhor. Ele segura o tecido e, ao mesmo tempo, nós visualizamos com mais clareza a direção que temos que direcionar. Também, a costura fica mais retinha, a gente não produz nenhuma curva, nós conseguimos conduzir tudo com mais facilidade. Eu gosto também de usar esta pinça para direcionar o tecido, então, conforme vai se aproximando, principalmente agora no finalzinho, ao invés de usar a minha mão, eu gosto de usar a minha pinça, porque aí eu consigo levar o tecido até bem próximo e fazer com que essa costura fique, então, retinha até o final. Porque é muito comum que nós, ao chegar no final, quando nós soltamos o tecido, a costura diminui um pouquinho. Então, é importante que ela vá retinha até o final e, para isso, essa pinça é perfeita. Também tem à venda lá no Pano Xadrez. E eu disse que ia mostrar como é que a gente faz uma margem de costura sem, quando não temos, né, nem a função zigue-zague, né, para poder mexer na posição da agulha, e nem a alavanca nas máquinas. Algumas máquinas antigas a gente não consegue nenhuma dessas duas possibilidades. Então, eu posso fazer um traço em um papel a meio centímetro da margem, e aí eu venho aqui, vou até mover minha agulha para o centro, vou abaixar a agulha da máquina bem na direção da linha que eu tracei, simulando aqui a minha costura como se fosse, né, um traço em um papel. Abaixei a agulha ali, eu sei que desta linha até a borda eu tenho meio centímetro, então eu vou colocar o meu margeador aqui na direção do tecido e não lá na direção do pezinho. Então, coloco o meu margeador nesta posição e aí eu consigo direcionar
no margeador, automaticamente eu vou produzir uma costura a meio centímetro da borda. Recapitulando, faço um traço numa folha de papel qualquer, a meio centímetro aqui da borda do papel, abaixo a minha agulha exatamente em cima do traço que eu fiz, e aí eu venho, posiciono bem retinho, né? Tomo cuidado de não deixar o meu papel torto e venho e posiciono o meu margeador na direção da bordinha do papel, automaticamente ao costurar. Eu não vou me basear pela lateral do pezinho, mas sim pelo margeador, e automaticamente eu vou ter então a minha margem de costura de meio centímetro. Bom, eu espero ter ajudado com essas dicas. Um beijinho e antes vou convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, @Eliana Zerbinati, para se inscreverem aqui no meu canal, se inscreverem e tocarem os sininhos, porque a gente está postando bastante conteúdo, e vou convidar vocês também para conhecerem os meus cursos. Eu tenho muitos cursos, tenho cursos para principiantes, tenho cursos mais avançados, então conheça lá os meus cursos, tialili.com.br. Eu vou adorar ter a companhia de vocês. Um beijinho, fiquem com Deus.